E quando eu comecei a estudar e avançar, foi como se eu já conhecesse aquilo, né? Como se eu já tivesse aquele conhecimento, tudo para mim fez muito familiar. sentido. Era muito familiar. E tudo passou a fazer sentido. Pois então a astrologia ela chegou para complementar isso, né? Eu já fazia alguns estudos na área de bem-estar, carreira, fiz uma especialização na área de neurociências e comportamento, que me ajudou muito, né? E eu precisava integrar essa parte mais racional, essa coisa do entendimento científico com a parte imaterial. Porque, para mim, o entendimento do mundo, ele passa também por isso, não é? Por esse entendimento do que não é visível. Então, beleza, eu tô vendo aqui o que é visível, eu percebo. E o que não é visível, como é que eu posso acessar? E aí a astrologia me trouxe algumas ferramentas fora desse viés preditivo que para mim foi incrível e que me ajudou muito nesse avanço, mas muito mesmo. Então assim, eu vi como isso foi importante para mim, pensei, poxa, quero me aprofundar nisso, quero também levar isso para minha família, para os meus amigos, e aí comecei assim, fazendo com amigos, família. Quando eu vi, já tinha desenvolvido um modo de a pessoa acadêmica, professora, né? Já tinha tornado o processo didático. Ali as pessoas adoravam quando eu apresentava aquilo. Minha questão para ti, conhecendo um pouquinho desse teu percurso, é perceber até que ponto foi difícil a integração das duas Danielas, não é? Porque há um momento em que nós podemos dizer que na nossa vida há um questionamento e nós procuramos as nossas respostas, vamos para a procura e nem todas as coisas que encontramos pelo caminho servem para as nossas respostas, mas nós precisamos passar por um processo de exploração. Perceber como é que depois tu integras as duas Danielas, não é? Sim. De que forma é que isso te trouxe, provavelmente trouxe dissabores, algumas coisas não tão agradáveis, e se podes até explicar aqui um pouquinho sobre isso e de que forma é que vais ultrapassando, até aos dias de hoje provavelmente, não é? Perfeito. Porque isto é uma jornada constante de aprendizagem a partir do momento em que decidimos que não somos iguais àquilo que éramos e que somos mais, não é? Exatamente, perfeito. Eu acho que a dificuldade ela está justamente aí, não é? Porque assumimos máscaras sociais e meio que desejamos cristalizar aquilo e seguir com aquilo, né? De forma mais linear. A partir do momento que percebemos que não é mais possível seguir dentro dessa lógica, aí vem esse desconforto e sofrimento com a mudança interna, né, eu falo, não a mudança externa. Então, eu acho que esse processo se dá, dessa dificuldade de integrar, quando eu percebo que aquilo não é só um hobby que eu poderia utilizar para um benefício profissional. Mas como trazer essa camada de quem eu sou como uma base profissional, se a minha base profissional ela está direcionada naquele momento, né, lá atrás, para um outro caminho, um caminho mais formal, tradicional, totalmente desconectado desse outro, não é? Mais holístico, digamos assim. Então esse foi um ponto de dor durante um bom tempo. Até para poderes aceitar que socialmente não irias ser vista da mesma forma? Exatamente, sem dúvida nenhuma, né? Principalmente para aceitar isso, mas eu acho que a maior aceitação ela era interna mesmo, sabe? De entender assim, ok, eu vou ter agora que deixar essa pele e passar para uma próxima. Vestir uma pele nova. Vestir uma pele nova, porque essa aqui já não me convém mais, eu já não tô mais me sentindo... Até porque nem te serve, acabou, representada deixa por de servir, ela, não é? Exato. Então meu desconforto maior foi mesmo esse, de entender como é que eu ia integrar, porque também não me agradava seguir com duas vertentes tão diferentes, né? Não fazia sentido para mim. Conseguiste encontrar o ponto de equilíbrio já? Eu estou nessa busca. Eu acho que o ponto de equilíbrio ainda não, mas eu acho que eu estou muito nessa busca porque à medida em que eu fui avançando, não é, nessa convicção de que eu teria que deixar essa pele para trás e vestir uma nova, né, e ter uma nova roupagem, pessoas também muito alinhadas a essa nova visão. Não é? Exatamente, chegaram na minha vida e eu consegui integrar trabalhos, ideias e projetos e que hoje me colocam muito nessa mesma rota, não é? Então hoje, por exemplo, eu continuo ainda atuando como uma profissional na área de marketing, né? Mas para além disso, que já não é mais a minha atividade principal, eu sigo principalmente como
alguém que está ajudando no desenvolvimento de outras pessoas através da reeducação emocional e comportamental, através da astrologia terapêutica, da radiestesia, não é? Com a Star Soul. Então, são camadas de quem eu sou que estão sendo aos poucos ali acopladas, não é? A essa nova identidade que eu tenho já hoje, que é a nova Dani, não é? Então, agora seria a altura ideal para te perguntar sobre estes teus novos projetos que estão a nascer e a surgir e que vêm, que são fruto de toda essa autodescoberta e de decidir, assumir claramente, como boa ovelha negra que és, há uma pele nova para vestir e uma pessoa nova para apresentar ao mundo. Estava a conhecer sobre os teus projetos, eu ouvi falar que existe um projeto maravilhoso na tua vida chamado Iluminar, que tem como objetivo iluminar a vida dos outros. E eu gostava que tu me falasses sobre ele, falasses aqui para a nossa comunidade. Então, obrigada por essa pergunta, Maria, porque de fato para mim é uma grande alegria poder falar sobre o programa Iluminar, não é? Que hoje é o meu grande projeto pessoal, tá? Então, ele tem esse nome justamente porque o grande objetivo é trazer à tona, né, iluminar todas as potencialidades e os pontos de competência que cada um de nós traz consigo, né, e trabalhar, claro, os pontos de ajuste. Mas o foco aqui está, de fato, nos pontos de competência. E, a partir deles, fazer com que as pessoas envolvidas no projeto possam realizar seus sonhos, né, concretizar seus projetos, atingir os seus objetivos. E o programa Iluminar, ele se divide em 2 eixos. Então, eu tenho um eixo mais acadêmico, né, que é para ajudar as pessoas a trilharem aí por esse caminho dos mestrados, doutoramentos, pós-graduação, dentro do Brasil, mas principalmente fora. Então, é usar minha expertise aqui nesses processos seletivos nas universidades cá em Portugal, para ajudar as pessoas a diminuir esse sofrimento, esse percurso no processo de entrada aqui, que pode ser bem traumático. E o outro eixo é trabalhar a reeducação emocional e comportamental, com trilhas, de fato, para que as pessoas possam, junto comigo, ir fazendo esse caminho e aperfeiçoando esse olhar sobre elas mesmas, né? Então, dentro dessa trilha de reeducação emocional e comportamental, eu trabalho com a metodologia chamada REC, que é uma metodologia trazida aí pelo Ikigai, que é um grupo bem conhecido lá no Brasil e que está agora também expandindo aqui para Portugal. E também utilizo bases de neurociência, e psicologia cognitiva e comportamental dentro dos processos. No fundo, reunir da trilha. Todo o teu conhecimento, aquilo que fizeste ao longo destes anos. Exatamente. Para que as pessoas possam, desse modo, não é, conseguir planejar melhor suas vidas, colocarem seus projetos no papel e verem as coisas caminhando a partir desse processo que começa no autoconhecimento. Então, para mim é uma grande alegria poder falar sobre esses projetos, porque é a oportunidade que eu tenho de devolver ao mundo aquilo que eu apliquei em mim, nos mais chegados, nos mais próximos, né? Então, eu faço isso com muita alegria hoje e muita convicção de que é uma contribuição muito importante. Explicas aí que começa um processo sempre pela parte do autoconhecimento. Sim. Se hoje eu recorresse ao teu trabalho, como é que iniciaríamos este processo? Então, no primeiro atendimento, que é muito importante, é fazermos um diagnóstico. Então, é um atendimento que eu utilizo muito bate-papo como uma ferramenta mesmo para conhecer, então entender o que me dizes, né? Mas também como alguém que está nesse processo precisa enxergar os pontos cegos, né, o que não me dizes também é muito importante, eu recorro à minha ferramenta astrológica. Então eu faço um mapa natal para que eu possa entender do ponto de vista da astrologia quem é também a Maria, para além do que me diz, né, do que você me diz. Então, muitas vezes, se aquele mapa natal faz sentido para quem está em atendimento comigo, eu marco um segundo atendimento para fazer essa apresentação. Para muitas pessoas não faz muito sentido. As pessoas, não, olha, isso para mim não faz muito sentido. Então eu sigo com a trilha num viés mais comportamental. Mas o mapa, ele é feito para que eu
como reeducadora ali no processo, Possas orientar. Me orientar e conhecer melhor também com quem eu estou ali identificando atendendo. os traços da pessoa, da personalidade, consegues orientá-la também nesse percurso académico e profissional, posteriormente profissional. Exatamente, vocacional, profissional e também até com viés terapêutico. Tem uma linha de abordagem que eu tenho uma parceria com uma terapeuta integrativa em que a gente faz um trabalho conjunto e aí o mapa terapêutico funciona assim perfeitamente bem. É bem interessante. Perfeito. Então, neste momento, quem quiser já pode recorrer aos teus serviços através da tua página, que nós depois vamos deixar aqui também referência no nosso post. Para terminar a nossa conversa, 2 perguntas. Como é que tu vives hoje sabendo que és assumidamente uma ovelha negra, não é? Como é que é viver na pele de alguém que teve que se reconstruir do princípio, porque teve que se autodescobrir? Sim, hoje eu digo que é muito libertador, não é? É leve, porque isso já está integrado em mim. Então, como eu já passei por aquele momento um bocadinho mais turbulento da transformação, da troca de pele, não é? Então, hoje é muito tranquilo, muito leve e eu consigo harmonizar bem isso já dentro de mim. Muito obrigada. Entretanto, só para terminar aqui com uma última questão. Todos nós, na nossa jornada, temos um caminho que percorremos, não é? E que acaba por nos trazer alguns ensinamentos. Sem dúvida. Qual foi a maior lição da vida que tu tiveste até hoje? Olha, a maior lição da vida, eu acho que ela veio com a maternidade, né? E a certeza de que nós controlamos muito pouco dessa vida, não é? Então, eu acho que a lição que eu tiro dessa consciência é de que, apesar de controlar muito pouco, né, nós estamos no controle de poucas coisas, essas poucas coisas as quais nós podemos ali gerenciar, isso precisa ser olhado com muito carinho, não é? Então isso diz muito respeito a quem nós somos, né, a trabalhar essa máquina aqui que é o nosso corpo, que é a nossa mente, não é? A trabalhar também as competências ali do nosso comportamento e personalidade, para que possamos desempenhar aqui nessa vida, nessa existência, a nossa função. A nossa função no sentido de cumprir plenamente, não é, com a nossa essência. Então, acho que quando estamos bem posicionados no nosso lugar de força no mundo, a gente consegue realizar coisas incríveis. Então, acho que essa é uma grande lição para mim. Na verdade, aprendemos todos, não é, de alguma forma, que só controlamos aquilo que está disposto na nossa vida, só controlamos aquilo que nos é permitido dentro de nós. O que está cá fora, exatamente, não tem qualquer controle, não é? Exatamente. E aí, quando a gente perde tempo tentando controlar o que não é da nossa alçada, é um desgaste de energia enorme. Total, não vale a pena. Sim, e desperdiçamos muitas vezes dias, meses e anos a tentar controlar algo. E a saúde, comprometemos coisas que são completamente, né, que o dinheiro não compra e que é onde está a nossa riqueza. Última questão, antes de nos despedirmos. Dani, se houvesse um desafio que tu pudesses ultrapassar em breve, algo que tu gostasses de fazer, não é assim? Que tivesse em mente, gostaria de um dia, o que é que seria esse desafio? O que é que gostarias de fazer um dia que ainda não fizeste? Eu gostaria de retornar a um treino de Aikido. Então acho que esse é um desafio que eu já coloquei a mim mesma, né, e reafirmo aqui publicamente para ficar gravado, mas eu acho que retornar, porque foram anos da minha vida assim que me ensinaram e me mudaram tanto, né, e que contribuíram tanto para a pessoa que sou hoje, que eu continuo praticando a filosofia do que é o Aikido. Então eu gostaria muito de pisar num tatame novamente, botar um kimono e tá ali, né, aprendendo do zero novamente. Então, porque a vida é isso. Exatamente, a vida é exatamente isso, não é? Recomeçamos sempre que temos uma nova fase. E apesar de já ser muito graduada, para mim seria um imenso prazer colocar uma faixa branca e recomeçar, porque teria uma simbologia enorme, porque eu sou outra pessoa agora, não é?
espetáculo. Ai, que lindo, agora gostei tanto. Foi bonito. Dani, muito obrigada pela tua participação, por aceitares o convite, por estares aqui, para partilhares comigo, com a minha comunidade, com a tua comunidade, a tua história. Sim. Foi maravilhoso. Muito obrigada, amei estar aqui. Até a próxima. Está feito. Tchau.